Boa noite, boa noite, boa noite, jacarezada, tudo beleza? Meu nome é Cleber Teixeira e essa é mais uma live do canal O Jacaré de Tanga para vocês. Sejam todos muito bem-vindos, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar ao máximo essa live, né? E ao mesmo tempo, o seu comentário que é muito importante para todos nós. Bom, deixa eu passar uma informação. Vocês estão preparados aí para nós fazermos uma sequência de lives hoje? E eu vou aqui já dizer para vocês o seguinte, eu recebi muitas mensagens de vocês hoje, muita gente preocupada com a votação do STF, preocupado com o depoimento do Bolsonaro e com as coisas todas, e eu resolvi fazer uma live desmascarando a Rede Globo de televisão, desmascarando o que estão falando para vocês em relação a tudo que está acontecendo, porque é importante que a gente entenda o seguinte, hoje de manhã cedo eu fiz uma live, não sei se vocês todos assistiram, mas fiz uma live hoje às 7 horas da manhã, horário do Brasil, na Rádio Notícia FM. Foi um debate, hoje foi um debate ali, eu debati com um colega, né, de profissão, e o Dr. José, lá de Americana, e vocês podem assistir ali, eu acho que foi bem interessante para vocês verem posicionamentos e como que é difícil contrapor as ideias que nós estamos trazendo para vocês. É muito difícil de conseguirem contrapor, porque contra a verdade fica difícil, né? É muito difícil. Olha só, nós vamos dedicar a vocês a mostrar a verdade sobre o presidente Bolsonaro e a pesquisa da Quest, que saiu ontem, e a pesquisa da Quest que saiu hoje. E que, obviamente, a imprensa toda está dando um enfoque nessa pesquisa, que nós vamos desmascará-la para vocês. E por isso que eu coloquei essa capa aí, eu coloquei essa thumbnail do Bolsonaro, o mito. E vocês vão entender. Gente, eu nunca assisti em toda a minha vida, e olha que eu já não sou mais nenhum menino, eu nunca assisti em toda a minha vida tanta agressividade em relação a um único homem, tanta notícia em relação a uma única pessoa. Bolsonaro enfrenta o tempo todo uma imprensa agressiva, uma imprensa tendenciosa, uma imprensa que joga junto com o sistema e principalmente com o Supremo Tribunal Federal, uma imprensa que hoje é um puxadinho e é uma assessoria de imprensa, na realidade, do Supremo Tribunal Federal e do Poder Executivo. E enfrentando tudo isso, Bolsonaro se mantém à frente de Lula na pesquisa. Bolsonaro continua à frente de Lula na pesquisa. Só que veio, junto nessa pesquisa da Quest, uma sequência de pesquisas colocando nomes da direita. Vocês devem ter visto hoje e todo mundo falando, né? E eu vou trazer uma fala em especial aqui que vai dar a sequência a respeito que a gente vai falar para vocês na live. Vamos ver como que está a análise do pessoal da Rede Globo de televisão e vocês vão me dizer o que a gente pode tirar disso. Olha só, eu vou trazer duas análises para vocês. Uma de manhã e outra de mais à noite. Vamos prestar atenção nesta primeira aqui. Olha só. O importante para mim ficou fora desse quadro, porque aqui a gente só está tratando de empate. É o Eduardo Bolsonaro, que é o candidato do Bolsonaro. Ou seja, o candidato do Bolsonaro, ele é o menos competitivo nesse cenário. O que significa que o antipetismo, eu chamo de antipetismo quem não quer votar no Lula, o antipetismo, ele não está a reboque do Bolsonaro. O Bolsonaro não comanda o antipetismo no país. Você vê, o Bolsonaro diz, o candidato é Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, depois do Romeu, é o mais fraco. Alguém aí ouviu o presidente falar que o candidato é o Eduardo Bolsonaro? Alguém viu o Bolsonaro desistindo da candidatura própria dele e já colocando o filho como sendo candidato, como ele afirmou aqui? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. Vocês podem observar que isso é uma verdadeira mentira. Isso é mentira. Olha só. O Bolsonaro diz, o candidato é Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, depois do Romeu, é o mais fraco. Depois do Romeu e do Caiado. Tá ali, bem empatado ali. Não é? Então, você vê, você tem todos os herdeiros, não significa que o Bolsonaro não seja o maior líder da direita. Ele é o maior líder da direita. Mas o não significa que Bolsonaro não é o maior líder da direita, ele é o maior líder da direita. E ele coloca como se Bolsonaro tivesse saído da disputa e ter colocado, e já ter falado que o candidato dele é o Eduardo Bolsonaro, o que é uma mentira deslavada desse cidadão. É uma mentira deslavada. Outra coisa, vamos continuar aqui para vocês verem, e eu vou começar a desmascarar, porque essas asneiras que esses caras falam, eles vão martelando esse monte de besteira até que chega uma hora que isso tenta se tornar verdade na imprensa como um todo. E a gente vai continuar e vocês vão entender por que o Bolsonaro é um verdadeiro mito realmente. Kleber, você acha que o Bolsonaro vai querer disputar as eleições de 2026? O sistema é contra ele? O sistema é totalmente contra ele, Célio Carneiro. Bolsonaro quer disputar e ele vai lutar até o final. Mas eu quero que você aguarde um pouco para você prestar atenção na análise. Segura um pouco a ansiedade. Olha só. Tem vida própria, não está mais à sombra de Bolsonaro. Então isso é uma notícia até para o Eduardo Leite, né? É animador para essas candidaturas de direita
saber que não precisam da unção do Bolsonaro para se lançarem. Lançar também sem o apoio do Bolsonaro é complicado. Mas o que essa pesquisa... Quer dizer então que lançar sem o apoio do Bolsonaro é complicado, mas eles não precisam do apoio do Bolsonaro. Vocês viram só? Existe a vida própria em relação ao antipetismo e eles não precisam do Bolsonaro. Vejam só que ele, em menos de 5 segundos, ele mesmo se contradiz, ele mesmo nega a afirmação anterior que ele fez. Então vocês vejam que o jornalista tenta o tempo todo, porque ele é pago para isso, desqualificar o Bolsonaro. E eles vêm fazendo isso há muito tempo. Há muito tempo. Agora vamos lá, que eu não vou mostrar números, mas todos vocês viram que o Bolsonaro ganha do Lula no eventual segundo turno. E eles colocam uma margem muito pequena, e seria 41 a 40, 44 a 41, algo desse gênero. E eu sempre disse para vocês, não me preocupa efetivamente a quantidade, a porcentagem. O que me preocupa é a tendência. E é justamente isso que eu vou discutir com vocês. Primeiro, Bolsonaro é mais rejeitado que Lula. As ruas mostram isso, meus amigos? Eu gostaria de saber se as ruas mostram essa afirmação. É isso que nós observamos? Bolsonaro é escorraçado, não tem ninguém segue o Bolsonaro, aonde ele vai não tem gente. Quando ele entra no avião, ele não é aplaudido, quando ele sai no aeroporto não está lotado. Qualquer canto do Brasil, qualquer região do Brasil, a pesquisa não mostra o que os nossos olhos veem todo dia. E vou dizer mais, vocês não veem a imprensa como um todo. Não é só a Rede Bobo de televisão, essa porcaria de emissora que nós temos no Brasil. Não. Eu estou falando a imprensa como um todo. Vocês não veem a imprensa como um todo fazendo cobertura dos eventos do Bolsonaro. Vocês não observam. Bolsonaro vai em diversas feiras agropecuárias, Bolsonaro vai em diversas cidades, Bolsonaro corta cabelo em cabeleireiro daqueles bem simples mesmo no interior. Ele apoia, vai na padaria, come onde ele anda, o povo está do lado dele, sem ter uma cobertura da imprensa. A imprensa não cobre, não faz nada. Ao contrário, a imprensa bate o tempo todo no Bolsonaro. Assim como bate o tempo todo no Eduardo, assim como está batendo o tempo todo na Carla, ele vai bater em qualquer um que se apresente à direita, com exceção feita da direita permitida. E é aí que entra um pouco mais a análise. Como assim direita permitida, Kleber? E é este o fenômeno que vocês vão encontrar a partir de agora. Primeiro, o antipetismo está mais forte do que nunca. E nós vamos mostrar isso para vocês agora na sequência da fala do Otário Guedes. Metido a fazer piadinha, esse cara tem espaço na Globo para falar as asneiras que ele faz. Olha só, vamos dar continuidade aqui para que vocês entendam aonde a gente vai chegar. Da unção do Bolsonaro para se lançarem. Lançar também sem o apoio do Bolsonaro é complicado. Não estou dizendo que isso vai ocorrer. Mas o que essa pesquisa mostra é que o antipetismo está vivo, né? Também acho que isso não é surpresa, já que a gente vem falando de polarização, só existe polarização porque existe um antipetismo vivo no eleitorado, e esse antipetismo, ele não está a reboque de Bolsonaro. Isso não está. De uma condenação, de uma provável condenação. Mas isso é o que significa para a direita, na sua visão? Isso significa para a direita que o que o Temer diz, ele tem razão. Então tá aí a direita permitida. O que o Temer diz, ele tem razão. Esta é a direita permitida. Por isso que eles classificam como extrema-direita. Quando você fala quem vai sair de cena primeiro, o Bolsonaro jamais vai sair de cena. Nos próximos 50 anos, 100 anos, você vai ouvir falar em Bolsonaro. Em Moraes, você só vai ver nos livros de história como Voldemort na saga Harry Potter. Então, quando você começa a observar a direita permitida, e eles colocam os governadores de estado, e eu cansei de falar para vocês, e volto a dizer, quem efetivamente vai receber o apoio de Bolsonaro? É isso que todos querem saber. O Eduardo ainda não recebeu. Ele é meu candidato a presidente. Bolsonaro ainda se apresenta como candidato a presidente. O Eduardo falou, nós teremos um Bolsonaro na presidência. Ele não se auto-lançou. Pode ser a Michele, pode ser o Flávio, pode ser o Carlos. Quem efetivamente seria o Bolsonaro na visão de Eduardo, mas do presidente Bolsonaro a gente não ouviu. E aí nós temos algumas alternativas que se apresentaram aqui e o que eles chamam de antipetismo. Vamos lá para que a gente entenda bem. Meus amigos, a situação do Lula, que eu já vim alertando que era péssima e que ele se tornou inelegível, é pior do que se imaginava. Quando você vê um Eduardo Leite despontando como sendo um candidato viável, significa que o Lula não tem mais para onde correr. Por quê? Existe sim a figura do antipetismo, existe sim a figura do bolsonarismo e existe sim a figura do isentão. Todas essas figuras fazem parte do cenário político para 2026. A grande questão, e que eu quero perguntar para vocês,
É muito simples. Todos esses candidatos foram apresentados. Se eles se lançarem sem o apoio do Bolsonaro, eles teriam a mesma quantidade de votos numa pesquisa como essa? Porque a pesquisa foi feita colocando Lula e alguém. E este alguém, automaticamente, seria alguém que representaria o espectro do bolsonarismo e do antipetismo, ambos ao mesmo tempo. Só que a matemática não mente. Vamos pegar um exemplo de Lula com Michele, que se não me engano deu 41-38 no eventual empate técnico. 41 com 38 dá 100? Vamos fazer essa pergunta normal. Por óbvio que não dá 100. E isso seria o que a Genial Quest apresenta para um eventual segundo turno. E aí eu pergunto para vocês, esses 21% que sobrariam, estou pegando Lula contra Michele, não estou pegando Lula contra Tarcísio ainda. Esses 21%, eles não estão, teoricamente, em nenhum dos dois espectros. Mas qual tem a maior taxa de rejeição? Michele ou Lula? Qual tem a maior taxa de rejeição? Tarcísio ou Lula? Qual tem a maior taxa de rejeição? Ratinho ou Lula? Caiado ou Lula? Zema ou Lula? Milk ou Lula? Vejam que a população não suporta mais o larápio. E por que eu estou afirmando isso? Porque não interessa quem é que está no outro espectro. Neste momento, o que se interessa é tirar o Lula para a população. E aqui eu lembro a vocês do que eu falei para vocês lá atrás. Se lembram quando eu disse para vocês que se o cachorro caramelo concorresse, ele ganhava a eleição do Lula? Eu sugiro à Genial Quest que na próxima pesquisa coloque o cachorro caramelo como candidato. E faça a mesma pergunta. Porque aí vocês vão conseguir ter a noção daquilo que eu estou falando. Eu avisei lá atrás, se colocar o cachorro caramelo ganha do Lula. A gente avisou isso lá atrás. Agora vamos continuar na nossa caminhada. Tarcísio teve uma curva que saiu dos 26%, se não me engano, vocês lembram melhor do que eu, não vou ficar mostrando gráfico, pesquisa, não sei o que e tal. Ele saiu de 26% como um mero desconhecido e empatou tecnicamente, se não me engano, com Lula 41 a 39, 40, sei lá. Tá empatado. Segundo a pesquisa, tá tudo empatado. O que eu estou querendo dizer? Lula estacionou nesse número. E nós sabemos que esse número não é real. Você não precisa ser muito inteligente para saber que o número não é real, e eu vou explicar o motivo. O segundo turno de 2022 foi ganho por Lula, segundo o TSE, com uma diferença de menos de 2%. Uma diferença de menos de 2%. Quando você pega, portanto, a pesquisa de janeiro de 2023 e compara com as pesquisas de hoje, Lula derreteu. Como é que ele pode continuar com os mesmos pontos ou com as mesmas chances que ele tinha quando ele ganhou a eleição? É humanamente impossível, matematicamente impossível. O cara ganha o segundo turno com votos do anti-bolsonarismo. E o sujeito chega 2 anos depois, a mesma pesquisa que no dia anterior mostrou que 57% desaprova o governo do cidadão. A mesma pesquisa que mostrou que a classe, ou seja, o espectro da população que mais vota nele, que é de 0 a 2 salários mínimos, o rejeita hoje, que os católicos que votariam o rejeita também, aí a pesquisa no dia seguinte, para obviamente colocar tudo, não, vamos lá, olha, é o seguinte, ali ontem nós mostramos que tem rejeição, mas todos empatam com ele porque ele continua sendo um candidato forte. Não tem como, matematicamente é impossível, porque você teve um resultado de segundo turno onde o cara tinha ali 100% dos votos que ele poderia ter. Aquilo é resultado, não é pesquisa, entenderam? Aquilo é resultado. Aí hoje você vê um derretimento, uma série de notícias, a mesma pesquisa dizendo que as pessoas começaram a abandonar o larápio, mas aí coloca ele empatado ou muito próximo do Bolsonaro, etc. Não bate matematicamente falando. E é justamente por isso que eu quero dizer para vocês. Nós não temos que nos preocupar com o resultado que a pesquisa está indicando. Primeiro, porque Eduardo Bolsonaro é sim um candidato forte e de todos esses é o menos conhecido da população. O Eduardo Bolsonaro é conhecido para quem lida com política 24 horas por dia. Mas a pessoa que está assistindo agora, nesse exato momento, o jogo de futebol da seleção brasileira, esse cara não está preocupado com política. Ele está preocupado em ver 22 machos correndo dentro de um campo retangular, verde, com 2 travas brancas e ele preocupado quem vai colocar a bola primeiro. Esse sujeito não está preocupado com política. Então, este cara faz parte daqueles 21% que nós estávamos falando. E a tendência do que a gente vai ver daqui por diante é um conhecimento maior sobre determinadas personalidades que não existiam. E eu vou dar um exemplo. Quem aqui é do Rio Grande do Sul? Olha só quanta gente do Rio Grande do Sul. Vocês sabem quem é Eduardo Leite? Vocês conhecem? Vocês já ouviram falar no nome de Eduardo Leite? É impossível que uma pessoa do Rio Grande do Sul não tenha ouvido falar em Eduardo Leite. Mas isso não significa que a pessoa que está vendo agora 22 machos correndo atrás de uma bola saiba quem é Eduardo Leite.
E eu peguei o Milk para não falar, porque depois se eu falar Tarcísio aqui, vai ter gente falando, tá vendo falando Tarcísio. Se eu falar aqui dizendo, Zema, cara. Então eu peguei o Milk. Isso significa que uma parte grande da população, mesmo que não goste de política ou que não entenda de política, conheça o sujeito. Agora, grande parte da população do Rio Grande do Sul não sabe quem é Eduardo Bolsonaro. Para eles não sabe quem é Eduardo Jair Bolsonaro, porque essas pessoas não estão preocupadas com política e esse espectro da população precisa conhecer ainda. A mesma coisa eu falo em relação ao povo de Goiás. Todo mundo em Goiás sabe quem é Ronaldo Caiado. Assim como todo mundo no Paraná sabe quem é o Ratinho Júnior. Mas se você for perguntar para um desavisado de Minas Gerais, de São Paulo, de Goiás, o cara não sabe quem é o Ratinho Júnior. Então, essas pessoas são ilustres desconhecidos para grande parte da população, mas são conhecidos em seus respectivos estados. Coisa que o Eduardo Bolsonaro não é, porque ele é um deputado federal. Então, queira ou não queira, goste ou não goste de um ou de outro, essas pessoas se apresentam viáveis por conta do antipetismo. E aquilo que eu já vinha falando para vocês e venho falando há muito tempo. Pesquisas feitas em lugares convenientes. Exato, Gercínio Costa. Feitas em lugares convenientes e da maneira conveniente como lhe convém. Porque no dia anterior ela mostra uma realidade, no dia seguinte ela mostra outra. Mas o próprio cara da Quest teve dificuldade de conseguir explicar o resultado. E quando eles tentaram colocar, e é isso que eles estão tentando fazer aqui o tempo todo, eu vou mostrar o outro, que presta atenção, que fala o outro comentarista. Eu falei que eram momentos diferentes, mas era o mesmo programa. Olha só, veja só o que fala esse outro analista aqui, esqueci o nome dele, mas esquerdista também, de mão cheia. Presta atenção. Ela mostra que a situação do Lula deixa de ser favorito. A primeira vez, eu sou muito cauteloso nessas afirmações, mas o Lula deixou de ser o favorito para a eleição seguinte, da eleição do ano que vem. E é nesse ponto de gravidade que eu acho que o Palácio está entendendo, fora das questões oficiais, está entendendo isso aqui. Por quê? Porque se a gente for assim, tanto o Tarcísio quanto o Zema, como o Caiado, eles ainda são pessoas desconhecidas no Brasil. Olha. 40% dos brasileiros não sabem quem é o Tarcísio de Freitas. Olha. E mesmo assim, quando colocado o nome do Tarcísio de Freitas, o Tarcísio de Freitas aparece empatado com o presidente. Então, você tem uma situação em que chegou... Espera um pouquinho. Veja só a importância desse depoimento. 40% da população não sabe quem é Tarcísio de Freitas. Não sabe. Isso significa que só 60% da população sabe quem é o Tarcísio, governador de São Paulo. Acompanha o Kleber desde 2023, início. Não errou em nada até aqui. Galera, vamos focar no Brasil. Opa, espera um pouquinho. Então, nós estamos diante de uma realidade onde 40% da população não sabe quem é o Tarcísio. E o Tarcísio está empatado, fungando no cangote do Lula. E ainda assim ele não sabe. Só que o Tarcísio leva uma vantagem sobre os outros candidatos. E nós temos que ser realistas. Qual que é o tamanho da população do estado do Rio Grande do Sul e qual que é o tamanho da população do estado de São Paulo? Então, quando você vê, mesmo o Tarcísio não sendo conhecido por 40%, ele é conhecido e tem muito apoio dentro do estado que tem o maior colégio eleitoral do país. Então é natural que entre esses candidatos ele esteja à frente da Michele, do Eduardo, à frente do Caiado, à frente do Zema, à frente do Ratinho Júnior, à frente do Milk. E esses extratos, eles não apresentam para vocês. E por que o jornalista aqui, o comentarista de esquerda, está extremamente preocupado? Porque ele identificou isso. As pessoas não sabem quem é. Maria dos Anjos, impossível não conhecer o Tarcísio. Maria dos Anjos, só quem é da política conhece. Eu lamento te informar. Se você chegar no Itaquerão, no final de semana, no meio da torcida do Corinthians, em São Paulo, e perguntar quem é Tarcísio, vai ter gente que vai falar que não sabe quem é. Estou falando do estado de São Paulo, não estou falando de você pegar um Grenal no estado do Rio Grande do Sul e perguntar quem é Tarcísio. Infelizmente, nós tomamos a política como se todos fossem como nós. E nós hoje crescemos, ou seja, as pessoas que se interessam por política cresceram, principalmente na internet, mas ainda não somos a maioria do país. Então tem muita gente que não conhece. E muitos que conhecem de ouvir falar, mas não sabe efetivamente do que se trata, mesmo porque esses personagens da direita não têm a mesma exposição de mídia que eles dão para o larápio, que eles dão para a esquerda. O sujeito gastou R$780 mil. Presta atenção, eu vou repetir para vocês. O sujeito gastou R$780 mil em 2 diárias de hotel. E a imprensa mostra como se ele e a esbanja tivessem no tapete vermelho de Hollywood financiado por uma indústria privada e não com dinheiro público. E isso ficam batendo e martelando o tempo todo. Por isso que eu perguntei para vocês estão preparados para a gente fazer uma sequência de lives? Porque nós temos que mostrar para vocês passo e passo e ensinar exatamente o que está acontecendo. Porque isso é política, manipulação de informação, distorção de informação, como o outro que mentiu que o Bolsonaro escolheu o Eduardo já. Se o Bolsonaro tivesse escolhido o Eduardo não estaria com 34, ele estaria no mínimo com os 41 que o pai tem. Porque quem vota em Jair Bolsonaro, indubitavelmente vai votar em Eduardo Bolsonaro, meu caro. Não tem como. O sujeito que vota no Jair Bolsonaro, ele vota no Eduardo Bolsonaro.
A diferença que existe ali na pesquisa é porque parte do eleitorado não sabe quem é Eduardo Bolsonaro, mesmo levando Bolsonaro no nome. Já a Michelle teve mais exposição, foi primeira-dama, estava sempre ao lado do marido, nas viagens, nas reportagens. Então, efetivamente, tem um maior conhecimento do eleitorado a respeito dela. Por isso, ela empata com o Larápio. Só que, meus amigos, nós estamos a 1 ano e 4 meses das eleições. Lula só derrete. E nós temos uma gama enorme de candidatos. Aí vem o tal do camarote. Estava agora há pouco falando na Bobo News. E aí eu fui obrigado a dar risada. O tal do camarote. Não, a esquerda e o Palácio do Planalto estão comemorando a pulverização da direita. Que pulverização da direita? Eles fizeram uma simulação. Se fosse o candidato da direita fulano, você votaria em fulano ou Lula? Não fizeram um apanhado geral colocando todos eles. Porque por óbvio, que se a pessoa estiver realmente representando a direita ou o anti-Lula, essas pessoas estarão juntas num eventual segundo turno. Não com Lula, mas com o candidato que estará representando o espectro da direita. Porque existe hoje um sentimento de anti-lulismo. Então o sujeito vem com essa, olha só o Palácio do Planalto, e você vê que isso é pau mandado, ou seja, mandaram esse recado. Esse recado foi enviado. Só que além desses fatores que eu já citei aqui para vocês, existe um outro fator que é um fator importantíssimo. Se Bolsonaro não vier candidato, o apoio dele para esses candidatos que já estão com esta pontuação cresce por demais. E aí eu não posso deixar de fazer a análise isenta, independentemente do meu coração. Como assim, Kleber? Eu explico. Qualquer um desses governadores que tem um espectro mais ao centro, e de todos eles, o Tarcísio dos governadores, e eu estou tirando Michelle e Eduardo, porque óbvio que todos eles teriam o apoio do presidente Bolsonaro. De todos eles, o Tarcísio talvez seja o governador que sempre esteve mais próximo do Bolsonaro. Caiado, todos nós já sabemos das brigas, quem se lembra aqui da época da pandemia, as besteiras que o Caiado já falou do Bolsonaro. Romeu Zema, idem com 2 aspas. O Milk nem se fala. O Ratinho Júnior não. Ratinho Júnior tá ali, poderia até gozar de um apoio maior do Bolsonaro. Só que de todos eles, o Tarcísio, por estar no maior colégio eleitoral e por ser um governador que sempre esteve mais alinhado ao Bolsonaro, ele provavelmente, com o apoio do Bolsonaro, ele dispararia na pesquisa. Por que isso, gente? Obrigado pela dica aqui de tomar água. Por que isso? Também explico. Muitos dos que estão aqui não gostam do Tarcísio. Toda vez que eu entro numa live, tem gente que fala assim, eu não voto no Tarcísio, eu não sei o Tarcísio, que nem aqui, Vani. Agora, se o Bolsonaro colocar a mão no ombro do Tarcísio, o Tarcísio cresce mais do que ele está hoje, porque parte desse eleitorado que desconfia do Tarcísio, não gosta do Tarcísio, etc., estaria migrando para o Tarcísio. A mesma coisa com todos os demais. Com todos. Até com o Milk. Se o Bolsonaro colocasse a mão no ombro do Milk, vai ter que tomar cuidado, hein, Bolsonaro? Porque ali é traição pura. Se ele colocasse a mão no ombro do Milk, o Milk iria crescer também nas pesquisas. Então, se o Bolsonaro pedir, exatamente, Vani de Souza, é isso que eu estou dizendo. Quando eu falo colocar a mão, significa pedir, apoiar, incentivar. Mesmo porque ninguém falou quem seriam os vices. E se vier Michelle Bolsonaro com qualquer um desses de vice? Os votos do centro que o Tarcísio carregaria... Tarcísio eu acho difícil de vir de vice porque ele iria numa chapa eventualmente com a Michelle de vice ou com o Eduardo Bolsonaro de vice. Mas eu estou dizendo o seguinte, se houvesse uma junção de partidos fortes, tá certo? O bolsonarismo, mesmo contrariado, 80%, 90% deles, se não for 100%, vai votar no Milk para não ter o Larápio. Se bem que para mim é a mesma coisa. Mas, de qualquer maneira, seria essa a leitura que eu estou fazendo. Em contrapartida, se nós tivermos uma chapa, Tarcísio de Freitas na presidência, com Eduardo Bolsonaro de vice, vocês já imaginaram o poder dessa chapa? A força dessa chapa? Já pararam para pensar nisso? Se nós tivéssemos, exemplo, Michelle Bolsonaro de presidente, com Ciro Nogueira do PP de vice, vocês já pararam para pensar na força dessa chapa? Ou então, um Romeu Zema de vice, já pararam para pensar na força dessa chapa? E nada disso está em jogo até o presente momento. E por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo que a direita, juntamente com o centro, vão se unir nessa próxima eleição. E daí vai ser colocado em jogo os interesses regionais. Entenderam o que eu estou falando para vocês? Eu estou fazendo uma análise política geral, para que vocês entendam política. O que efetivamente está em jogo? Ah, Márcia, eu voto no Tarcísio ou no Ratinho? Eu voto, Márcia, em quem o Bolsonaro indicar. Eu estou sendo honesto. Se o Bolsonaro indicar o Eduardo, eu voto no Eduardo. Se ele indicar a Michelle, eu voto na Michelle. Se ele indicar o Tarcísio, eu voto no Tarcísio. Se ele indicar o Milk, eu voto no Milk. Porque existe uma construção política por trás disso. E aí entra a cereja do bolo do que eu estou querendo falar para vocês. Porque o que está em jogo efetivamente é o Senado Federal. Todas essas articulações que eu estou falando para vocês, de centro com direita ou direita com centro, tanto faz, a ordem dos fatores não vai alterar o produto nesse caso. Ou seja, ainda que se pegue uma pessoa mais ao centro de vice ou de presidente, esta composição e essa articulação, ela é bombástica
para a formação de senadores. E o grande problema do Brasil hoje é o Senado Federal. E é isso que eu quero que vocês entendam. E quem está no comando dessa articulação é esse cara que eu tenho que tirar o chapéu e chamar de mito, porque ele é um mito mesmo. Esse cara foi hoje na Polícia Federal de peito aberto e falou: eu mandei 2 milhões de reais pro meu filho, é meu filho, o dinheiro é meu e eu falo que faço o que eu quiser, porra. Isso sim é um sujeito de fibra. Foi lá, olhou pra cara do delegado da Polícia Federal: eu mandei 2 milhões pro meu filho. O filho é meu, o dinheiro é meu e eu faço o que eu quiser, porra. E ele tá certíssimo. Ele está pra lá de correto. E este cara é o sujeito que eles estão tentando desqualificar o tempo todo, mas tem que engolir goela abaixo. Porque eu sempre disse pra vocês e nunca deixei vocês sem essa informação. Eu sempre disse que do Bolsonaro, se eles tornassem Bolsonaro inelegível e não permitissem que Bolsonaro fosse candidato à presidência, iriam surgir vários outros representantes da direita. Eu fiz uma live chamada Hidra de Lerna, dizendo isso lá atrás. E não é somente a presidência da República, é o Senado, é a Câmara dos Deputados, são as Assembleias Legislativas, ao governo de Estado, aos vice-governos de Estado. Eu falei para vocês que ia ser um exército da direita nas eleições de 2026 se eles cometessem a besteira de torná-lo inelegível. E se cometerem a besteira de prender o Bolsonaro, isso vai ficar mais gigante ainda. E eles sabem disso, por isso o Bolsonaro não saiu preso hoje da Polícia Federal, por isso o Bolsonaro não saiu de tornozeleira eletrônica da Polícia Federal, como o PT queria. Porque, na verdade, eles estão apavorados e com medo. Tá aqui, ó, eu assisti esse vídeo. Quem viu essa live não vai esquecer nunca mais. Eu vou dizer pra vocês, essa talvez tenha sido a live mais icônica que eu fiz na minha vida. Até cerca de 15 dias atrás, todo mundo dizia que não iria sair sanção nenhuma também. Até que o Marco Rubio foi lá e abriu a boca, tá certo? Então, muita calma nessa hora, respira um pouco, que tudo está sendo efetivamente construído, tá certo? Então, o que eu estou tentando falar para vocês é porque eu recebi, como foi assim que eu comecei essa live, hoje aqui para vocês, dizendo: olha, eu recebi muitas mensagens de pessoas que estão se desesperando a cada dia. E eu tenho uma postura diferente, eu mostro para vocês aquilo que eu estou enxergando dentro do cenário político. Enquanto uns estão insistindo em dizer que o mundo acabou, que hoje a internet ia ser censurada, eu tô falando aqui, ué. A internet não ia ser censurada hoje? Eu tô falando aqui. Não, mas eles vão votar, etc. O voto do Mendonça hoje foi um voto que deixou até a imprensa calada. 2 dias de voto. E foi um voto que deixou a imprensa calada. O viés que o André Mendonça trouxe hoje deixou a imprensa calada. E ele construiu o futuro, até para o próprio Congresso derrubar uma eventual decisão do Supremo Tribunal Federal. E o próprio Supremo Tribunal Federal começou a recuar quando você vê o Barroso abrindo a votação, dizendo: não, imagina, aqui não vai ter censura. O Toffoli: não é censura, nós vamos falar do artigo 19. Ou seja, todos eles querendo já tirar o corpo fora. E o que pouca gente fala para vocês é que o voto do presidente, do Barroso, está valendo. Em que sentido? Para ele, só vai ser inconstitucional o artigo 19 e ser colocado, eventualmente, retirada de conteúdo se houver injúria, difamação e etc. E o André Mendonça hoje veio e deu um voto que não dá nem para eu falar numa live aqui, porque eu preciso de uma live especial só para falar do voto dele, que foi fantástico. Então eu vejo o tempo todo meus colegas, youtubers, etc., pregando o caos. E as pessoas entram aqui no canal com essa consciência de pregação de caos. Ora, não vão vir sanções. Olha, eu já falei que as sanções já vieram. Quem não prestou atenção ainda nisso? Só dos americanos dizerem que vão praticar sanções, já veio a sanção. O STF já recuou. Mas como recuou? Se o Moraes fez isso, se não sei quem... Basta ver como foi a julgamento. E o que está em julgamento hoje é exatamente a questão das Big Techs, das redes sociais. E o Supremo Tribunal Federal, eu não sei se o Nunes Marques vai pedir vista ou vai fazer um voto diferenciado como fez o André Mendonça e paralisar esse processo por mais 3 meses. A gente não sabe efetivamente o que vai acontecer para já pregoar o caos com base naquilo que a Rede Globo fala ou que outros pregam de caos. Vocês entenderam? Essa é a questão. E a gente começa a observar que as pessoas entram em pânico. Tem gente tomando Rivotril. E eu tô mostrando para vocês o caminho. Ninguém vai ficar lá na internet. Vão querer fazer pressão, vão querer utilizar. Eu tô falando que isso está sendo utilizado como moeda de troca. Se os americanos apresentarem sanções ao Brasil, e isso ficou nítido hoje no debate que eu fiz pela manhã. Só censurar as instituições, censurou o Brasil. Se apresentar o Brasil, eles vão fazer de vitimismo para tentar reverter a situação em favor deles, dizendo que está tendo impressão internacional e interferência internacional. Se os americanos efetivamente fizerem ascensão ao ministro de Moraes e depois a determinadas personagens do STF, já é outra história. Porque o próprio governo Lula fica falando, mas na hora que tu vamos ver mesmo, vai vijar para trás. Não tem jeito.
Então, eu estou passando a informação para vocês porque as pessoas vêm para cá, porque elas já viram um monte de coisa. Hoje eu não fiz lives na parte da manhã e da tarde porque eu fui obrigado a não dormir durante a noite, porque eu tinha um debate hoje de manhã cedo. Eu não podia perder o horário. Obviamente que fiquei baqueado. Passei o dia estudando, fazendo articulação, conversando, fazendo ligação, resolvendo problemas pessoais. O desespero do Dino era notório. Exato, é isso que eu estou falando, Cláudio Abeda. O desespero de todos eles hoje é notório. Todos estão preocupados, pisando em ovos, porque está todo mundo querendo salvar sua pele. O voto do Barroso foi claramente um voto de quem está querendo salvar a pele. Não, olha, não. Somente nesses casos de injúria, difamação. Então a gente está presenciando uma modificação dentro do próprio cenário político. Quando você olha o Congresso, a maneira como o Congresso está reagindo, o que o Congresso está fazendo, como ele está caminhando, as mudanças são nítidas. Vocês viram que a Câmara hoje deu a licença para Zambelli? Acabou de dar a licença para Zambelli. Você deu licença para ela mesmo período de 120 dias que havia concedido para o Eduardo Bolsonaro. O que significa isso? O que significa isso? A ordem do Moraes não foi atendida de caçar a Zambelli em 24 horas. O que o Moraes tinha determinado? Que a mesa diretora da Câmara caçasse a Carla Zambelli num prazo de 24 horas. Foi isso que foi determinado. E agora? Como é que fica se a Câmara, ao invés de caçar, concedeu a licença para ela? A mesma mesa diretora. Vocês perceberam? A gente está caminhando 120 dias, muita coisa. Exato, muita coisa vai acontecer. E mais importante do que isso, a Carla, eu tinha falado na live anterior, por mim ela teria ficado nos Estados Unidos pedindo asilo. Ela resolveu ir para a Itália. Ela não foi para a Itália sem antes ter falado com alguém lá dentro da Itália, para ter a proteção italiana. A Meloni é a presidente da Itália, é de direita. Dificilmente ela vai conceder extradição de uma cidadã italiana de direita. Ainda mais deputada federal perseguida no seu país, que eles insistem em querer dizer que não é perseguida. E eu separei muito bem as duas coisas, o mérito do crime que ela cometeu e que ela está sendo acusada, do julgamento imparcial que ela deveria ter. E ela não teve, até diante daquilo que a gente está vendo. E ela só vai poder ser feita a análise do pedido de prisão emanado pelo Moraes, caso ela seja presa, e ela não vai ser presa. Ah, mas foi difundido o alerta vermelho da Interpol, porque não estava caracterizado, como no caso do Alan dos Santos, como crime político. Ela foi condenada por outra situação, de invasão lá do sistema. Por isso foi difundido. Só que ela dentro da Itália, ela está segura. E quando falam do Salvatore Cacciola, de que ele foi extraditado, ele só foi extraditado porque ele resolveu, tinha torrado o dinheiro todo do mensalão, resolveu passar uns dias no Principado de Mônaco. O Principado de Mônaco é outro estado. E lá o alerta vermelho da Interpol foi grampeado. Então vejam só, nós estamos diante de uma situação em que em um ano e 4 meses isso está resolvido. E este processo da Carla Zambelli, em 1 ano e 4 meses, não vai estar resolvido na Itália. Eles vão ter que ingressar com uma ação, Itamaraty vai entrar, então eles fizeram todo esse AUE, por isso que a Carla falou que estaria ali. E qual que é a expectativa e a esperança da Carla? Que nós, através de vocês, de todos nós, tendo consciência, sabendo efetivamente o que deve ser feito, como deve ser feito, tendo uma educação política avantajada, que é o que nós temos hoje, o que vai acontecer? Vai haver uma mudança política, como houve nos Estados Unidos. Isso em 2026. Teremos um Senado novo. E esse Senado novo tem o poder não de anistiar, mas de anular as decisões do Supremo Tribunal Federal. Anular, julgar esses ministros do Supremo Tribunal Federal que cometeram abuso de poder, ilegalidades, atos inconstitucionais, perseguição política. Isso tudo poderá ser analisado pelo novo Senado, que vai ser constituído daqui de 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Então é exatamente isso que está em jogo e a gente tem que trabalhar com a cabeça. A imprensa falou isso para vocês? Não. A imprensa não jogou isso para vocês. Se você pegar o processo do Salvatore Cacciola, entre ele ir lá passar o final de semana no Principado de Mônaco e ele ser extraditado, demorou mais de 2 anos. Faltam 1 ano e 4 meses para a eleição. Não tem tempo hábil. E se a Câmara dos Deputados concedeu licença para ela de 120 dias, é porque o Coronel Tadeu já vai assumir o lugar dela, como eu falei que ela deveria fazer. Ele vai assumir o lugar, é o suplente dela, o Coronel Tadeu, que já foi deputado federal. Aliás, um abraço para ele. Se eu puder, eu vou inclusive entrevistá-lo, vou tentar entrevistá-lo, né? Tivemos juntos durante a campanha de 2018, conversei muito com ele. Então, o Coronel Tadeu é o suplente, vai assumir, vai ficar esses 120 dias. Passados 120 dias, provavelmente o que ela vai fazer? Ela vai abrir mão do mandato. Porque ela abrindo mão do mandato e não sendo condenada pelos seus pares, como queria o Alexandre de Moraes, ela está elegível para 2026, meus amigos. Se não ela, a mãe, o filho, e aí a coisa vai mudar de figura. E nós vamos ver quem é que vai rir por último. E como perguntaram, quem vai sucumbir antes? Bolsonaro não vai sucumbir nunca. Kleber, eu tenho certeza que o Centrão tem a mão inteira nesse processo do Xandão. Laine Nunes, eu não tenho a menor sombra de dúvida disso. O problema é que hoje ele se tornou um problema para o próprio Centrão. Para o próprio Centrão ele se tornou um problema. E quando a gente fala Centrão, você tem que entender que o Alexandre de Moraes, ele é ligado ao PSDB. PSDB que está agora querendo se unir, ou seja, eles estão querendo fazer uma incorporação do Podemos ao PSDB e a criação de um novo partido. Por quê? Porque ambos, tanto Podemos quanto PSDB, a tendência é de desaparecer na próxima eleição. Então, antes que eles desapareçam,
pareça, eles estão querendo fazer uma incorporação, incorporar um ao outro, formar um novo partido para juntar o sujo com o mal lavado. E aí, unindo o sujo com o mal lavado, eles tentar pelo menos manter algumas cadeiras na Câmara dos Deputados. É isso que virou o PSDB do Xandão. É isso que virou o ex-PSDB do Alckmin, que foi estrategicamente para o PSB para virar vice. Então não se esqueça que o PSDB, de uma maneira indireta, ocupa a vice-presidência da República hoje. A gente tem que entender a política como um todo. Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal optaram por ser um tribunal político e eles vão receber as sanções necessárias dentro da política. A questão não é jurídica. É justamente por isso que quando um advogado que quer conversar, debater, falar, única e exclusivamente querendo ver pelo ponto de vista jurídico, ele sucumbe. Porque juridicamente está tudo errado, porque não foi feito juridicamente nem com técnica jurídica. Tudo foi feito politicamente. E é esse o problema hoje do Supremo Tribunal Federal. Atualmente o Brasil possui 29 partidos políticos com registro definitivo no TSE, estando aptos a participar das eleições e receber recursos do fundo partidário. Abaixo apresento uma lista atualizada dessas legendas, incluindo suas siglas, números eleitorais e presidentes nacionais. E aí ele já me apresenta todos os presidentes nacionais, está aqui comigo, tá, com todos os partidos. E se eu quiser continuar aqui, falar assim, no estado de São Paulo, qual ou quais candidatos teremos ao Senado em 2026? Vamos lá, estou fazendo um exercício aqui com ele somente para você verificar. Ele busca em todos, olha, as eleições de 2026 para o Senado em São Paulo já movimentam o cenário político, com diversos nomes sendo cogitados ou se apresentando como pré-candidatos. 2 cadeiras estarão em disputa e os partidos articulam suas estratégias para conquistar essas vagas. Abaixo apresento o panorama atualizado dos principais nomes mencionados até o momento. Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda e ex-prefeito de São Paulo, é apontado como um dos favoritos na pesquisa de intenção de voto ao Senado em 2026. Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ex-governador do estado de São Paulo, é considerado um possível candidato. Marta Suplício, Guilherme Boulos, isso pela esquerda. Cotados pela direita, Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado, lidera as intenções de voto para o Senado em São Paulo, segundo pesquisas recentes. Capitão Derrite, atual secretário de Segurança Pública de São Paulo, anunciou sua pré-candidatura ao Senado em abril de 2025. José Luiz da Atena, apresentador de TV e jornalista, já manifestou interesse em disputar o Senado. Coitado. Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, é mencionado como possível candidato. Outros nomes mencionados, Mara Cabrilli, Renata Abreu do Podemos, Daniel Cara do PSOL. É importante ressaltar que o cenário eleitoral ainda está em formação e as candidaturas serão oficializadas apenas em 2026. Ou seja, meus amigos, quero agradecer a presença de todos vocês. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Daqui a pouco a gente volta a tomar uma água, recuperar, esperar um pouquinho. Um abraço, tchau, pessoal.